Antes de orarmos hoje, vamos fazer uma pausa e refletir sobre um capítulo poderoso, Jeremias 29. Muitos de nós conhecemos o versículo 11 que diz: "Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança." Mas você conhece a história por trás disso? Jeremias 29 é uma carta do profeta Jeremias para um grupo de pessoas que se sentiam esquecidas e quebradas. Eles eram os israelitas que haviam sido levados para o exílio na Babilônia. Estavam longe de casa, privados da liberdade e cheios de perguntas. Por que isso aconteceu conosco? Será que Deus nos abandonou? Vamos voltar para casa rápido? Eles queriam uma solução imediata. Queriam sair logo daquele lugar. Mas, por meio de Jeremias, Deus disse algo inesperado. Deus, ao invés de prometer uma solução rápida, deu a eles uma direção que parecia ir contra tudo o que eles queriam ouvir. Em Jeremias 29, versículos 4 a 7, o Senhor deu-lhes estas instruções. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que transportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam o fruto deles. Casem-se e tenham filhos e filhas. Casem seus filhos e deem suas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas. Multipliquem-se ali e não diminuam. Procurem a paz da cidade para onde os desterrei e orem pelo bem dela, pois se ela prosperar, vocês prosperarão. Imagina ouvir isso. Ao invés de buscar um meio de fugir, Deus os estava chamando a crescer onde estavam plantados, mesmo em um lugar tão desconfortável. Mas por que isso? Porque, mesmo que não conseguissem ver o quadro completo, Deus ainda tinha um plano. Ele lhes lembrou que ele ainda estava no controle, ainda trabalhando nos bastidores. E então veio a promessa no versículo 11: "Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança." A promessa de Deus para o seu povo não parou em Jeremias 29, versículo 11. Ela foi seguida de uma outra verdade poderosa, que vem no versículo 13. "Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração." Deus estava falando a um povo que se sentia perdido, distante e que talvez já não acreditasse em um futuro melhor. Ele estava dizendo que mesmo em meio ao exílio, mesmo na dificuldade e no sofrimento, eles poderiam encontrá-lo novamente se o buscassem com sinceridade e de todo o coração. Essa é uma promessa maravilhosa. Quando buscamos a Deus com um coração genuíno, Ele se revela a nós. Mas muitas vezes buscamos a Deus apenas quando estamos em apuros ou quando as coisas não saem do jeito que planejamos. É fácil orar quando estamos enfrentando dificuldades, mas o que Deus realmente deseja de nós é uma busca constante e verdadeira. Uma busca que vai além dos momentos de crise. Ele quer um relacionamento contínuo, onde nos entregamos completamente a Ele, sem reservas. Se nesse momento você se sente distante de Deus, ou acha que Ele está distante de você, lembre-se dessa promessa. Ele nunca se afastou. E se você buscá-lo de todo o coração, Ele estará lá para te encontrar. Isso pode não significar uma solução imediata para todos os seus problemas, mas a paz que vem de sua presença é algo que muda tudo. Quando buscamos a Deus com sinceridade, Ele começa a transformar os nossos corações, nossa visão, nossas prioridades e nos ajuda a crescer, mesmo no lugar de dor e desconforto onde podemos estar agora. Deus nunca abandona seus filhos e mesmo nas situações mais difíceis, Ele está trabalhando. Às vezes, temos a impressão de que estamos sozinhos, mas Deus está nos guiando, moldando-nos e preparando-nos para algo maior.
O processo de crescimento nem sempre é fácil, mas é necessário. Ele conhece o fim desde o começo e tudo o que Ele permite em nossas vidas tem um propósito. Se essa mensagem tocou você, compartilhe nos comentários o que Deus tem falado ao seu coração hoje. Que essa palavra traga paz ao seu dia. Às vezes, a vida parece não fazer sentido. Sentimos como se as coisas estivessem fora de controle, como se a situação em que nos encontramos fosse a última que desejaríamos. As promessas de Deus podem parecer distantes e inalcançáveis. Como aqueles israelitas exilados que estavam longe de sua terra, sem poder e sem controle sobre o que acontecia, nós também podemos nos sentir impotentes diante das dificuldades da vida. Mas, como vemos na história deles, é justamente nesses momentos que Deus nos chama a confiar no seu plano. Em Jeremias 29, versículo 10, Deus diz: Assim diz o Senhor, quando se cumprirem em Babilônia os 70 anos, eu vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, fazendo-vos voltar a este lugar. Isso nos ensina que, apesar da dor e das dificuldades que enfrentamos, Deus está no controle do tempo e do processo. Ele tem um plano para nós, e o tempo que passamos em dificuldades não é em vão. Mesmo quando parece que a espera nunca vai acabar, Deus nos garante que o que Ele prometeu, Ele cumprirá. Ele não nos deixa em um lugar de sofrimento sem propósito. E o tempo de dificuldade sempre traz consigo um tempo de restauração. Este versículo é um lembrete de que o tempo de espera, embora desconfortável, é parte do processo. Deus não nos abandona enquanto estamos esperando pela promessa. Na verdade, Ele está trabalhando em nós, nos ensinando, nos preparando e nos moldando. Talvez a resposta que buscamos ainda não tenha chegado, mas isso não significa que Deus não esteja ouvindo nossas orações ou que Ele tenha se esquecido de nós. Ele está trabalhando de maneiras que não podemos ver, mas que são essenciais para o nosso crescimento. Assim como os israelitas aguardaram 70 anos para ver o cumprimento da promessa de Deus, nós também podemos esperar, sabendo que o que Ele tem para nós é muito maior do que aquilo que estamos vendo agora. No final, Ele nos trará de volta à nossa terra, ao lugar de paz, prosperidade e realização. E enquanto esperamos, podemos confiar que Ele está conosco, trabalhando em nossas vidas a cada momento. Você já passou por um período de espera que parecia interminável? Compartilhe nos comentários como Deus tem mostrado sua fidelidade durante sua espera. Quando nos deparamos com momentos de dor e incerteza, nossa tendência é querer sair dessas situações o mais rápido possível. Queremos resolver tudo rapidamente, fugir da angústia e encontrar alívio imediato. Mas como vimos na história dos exilados, Deus nos chama a crescer no meio das dificuldades. Em Jeremias 29, versículo 7, ele disse: Procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Deus estava ensinando aos israelitas uma lição importante. Em vez de tentar escapar da situação, Ele os orientou a buscar a paz onde estavam, orando pela cidade e sendo agentes de mudança no lugar onde estavam plantados. Essa orientação de Deus não é algo fácil de aceitar, especialmente quando estamos enfrentando desafios. Mas o que Ele nos ensina aqui é fundamental. O nosso crescimento espiritual muitas vezes acontece quando aprendemos a prosperar no meio das dificuldades. Deus não nos chama a viver apenas em momentos de tranquilidade e sucesso, mas também a viver com fé e paz no meio da adversidade. Quando oramos pelas situações e pessoas ao nosso redor, mesmo quando não vemos resultados imediatos, estamos fazendo uma declaração de confiança no plano de Deus para nossas vidas. Nosso propósito em Cristo vai além de buscar conforto pessoal. Estamos aqui para ser luz no mundo, para interceder pelas vidas que nos cercam,
mesmo quando nossas próprias necessidades ainda não foram atendidas. Essa atitude de oração e busca pela paz traz benefícios não apenas para os outros, mas também para nós mesmos. Quando buscamos o bem e a paz do lugar em que Deus nos colocou, experimentamos uma paz que vai além do entendimento humano. Talvez hoje você esteja lutando para encontrar paz em sua situação atual, mas Deus está dizendo: busque a paz, ore pelo bem daqueles que te cercam, e você encontrará paz também. Não importa onde você esteja agora, Deus quer que você experimente a paz dele, mesmo no meio da tempestade. Se você tem orado pela paz em sua vida, escreva nos comentários o que você sente que Deus está fazendo em sua jornada. Vamos orar uns pelos outros. Às vezes, a ansiedade sobre o futuro pode nos paralisar. Ficamos tão preocupados com o que está por vir que esquecemos de viver o presente. Podemos nos perder em pensamentos sobre o amanhã e esquecer que Deus já está lá, preparando o caminho. Em Jeremias 29, versículo 11, Deus nos lembra: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Esta promessa é um lembrete poderoso de que Deus tem um plano para o nosso futuro, um plano de paz e esperança, mesmo quando tudo ao nosso redor parece incerto. Muitas vezes, nosso medo do futuro vem da falta de controle. Queremos planejar tudo, querer saber exatamente o que vai acontecer e como as coisas vão se desenrolar. Mas a verdade é que, embora tenhamos o livre-arbítrio, o futuro está nas mãos de Deus. E Ele promete que, mesmo que não possamos ver tudo claramente, o seu plano para nós é bom. Mesmo que no momento não entendamos como tudo se encaixa, podemos confiar que Ele nos guiará. Se você está preocupado com o futuro, lembre-se de que Deus já está lá. Ele já preparou o caminho e você não está sozinho nessa jornada. Em vez de se preocupar com o que está por vir, busque sua paz agora, sabendo que Ele cuida de você e de tudo o que está à sua frente. É fácil se sentir desanimado quando os desafios parecem insuperáveis. Muitas vezes nos vemos lutando para encontrar forças, tentando lidar com problemas que parecem não ter solução. Mas, como vimos nas Escrituras, Deus nos chama a confiar nele, mesmo quando não conseguimos ver a solução à vista. Em Jeremias 29, versículo 11, ele nos lembra que seu plano para nós é de paz e esperança. E em outros versículos, ele também nos garante que mesmo quando estamos fracos, ele nos fortalece. Em Isaías 41, versículo 10, Deus diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Quando nos sentimos fracos e sobrecarregados, Deus está ao nosso lado para nos sustentar. Ele não promete que a vida será sem dificuldades, mas Ele promete estar conosco em cada um dos nossos passos, dando-nos a força necessária para seguir em frente. Quando estamos cansados e sentimos que não podemos mais, é nesse momento que Deus nos fortalece. Ele nos dá forças para continuar, não porque somos fortes por conta própria, mas porque Ele é forte em nós. Muitas vezes, Ele usa as dificuldades para nos aproximar dEle, para que possamos experimentar sua força de maneira real e profunda. Você pode estar passando por um momento de luta agora, mas lembre-se de que a força que você precisa para seguir em frente está disponível em Deus. Ele te fortalece, te sustenta e te ajuda a atravessar qualquer tempestade. Não importa o quanto você sinta que está sendo desafiado, Deus está ao seu lado, pronto para dar a você a força que precisa. Em momentos de dificuldade, é natural sentir que estamos sozinhos. A dor pode ser tão intensa que parece que ninguém mais entende o que estamos passando. Mas a verdade é que mesmo quando não conseguimos ver, Deus está perto de nós. Ele não nos abandona,
mesmo nos momentos de maior solidão. Em Salmos 42, versículo 11, o salmista declara: Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, meu Salvador e meu Deus. Quando estamos abatidos, nossa alma clama por algo mais, por algo que a acalme. E a resposta de Deus para nós é simples: espera nele. Deus nos chama a confiar nele, mesmo quando estamos sendo consumidos pela dor. Ele nos vê nas nossas noites mais sombrias e nos convida a entregar a Ele as nossas lágrimas, nossas frustrações, nossas dúvidas e nossos medos. Ele é o Deus que nos entende completamente. Ele sabe de todas as nossas lutas, mas, mais do que isso, Ele está pronto para nos dar consolo, paz e força para superar o que estamos enfrentando. O salmista sabia que, mesmo quando se sentia profundamente abatido, sua esperança estava em Deus. Não importa o quanto ele estava sofrendo, ele sabia que Deus seria a fonte de sua força e confiança. Da mesma forma, nós também podemos colocar nossa esperança em Deus, sabendo que Ele é nosso refúgio e fortaleza. Se você se sente só ou desamparado, lembre-se de que Deus está com você. Ele não te abandonou e nunca o fará. Ele caminha com você, mesmo nas horas mais difíceis. Se você acredita que Deus está ao seu lado, mesmo nas dificuldades, compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ser lembrado do consolo e da presença de Deus. Quando enfrentamos dificuldades, às vezes nos sentimos como se nossas orações não estivessem sendo ouvidas. Pode parecer que Deus está distante ou que Ele não está respondendo às nossas súplicas. Mas, assim como nos ensina a história dos israelitas no exílio, a ausência de respostas rápidas não significa que Deus não esteja agindo. Ele está sempre ouvindo e trabalhando em nosso favor, mesmo quando não vemos os resultados imediatamente. Em Jeremias 29, versículo 12, Deus promete: Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Essa promessa é um lembrete de que Deus sempre ouve nossas orações. Mesmo que as respostas não venham no tempo que esperamos, Ele está presente e atento a cada palavra que dizemos. Deus é fiel para ouvir as nossas orações. Quando nos voltamos para Ele em oração, mesmo em meio às dificuldades, Ele está pronto para nos ouvir e nos guiar. Mas muitas vezes, o que precisamos é confiar que Ele tem o melhor para nós, mesmo quando a resposta não vem no momento que imaginamos. Nossa fé é fortalecida quando aprendemos a esperar e confiar no tempo perfeito de Deus. Ele sabe o que é melhor para nós e está trabalhando de maneiras que não podemos ver. Deus não apenas ouve nossas orações, Ele também responde de maneiras que muitas vezes não entendemos completamente no momento. Às vezes, as respostas que recebemos de Deus não são como esperávamos. Talvez Ele diga não ou espere. Ou talvez Ele nos guie por um caminho que não havíamos planejado. Mas mesmo nesses momentos, podemos ter a certeza de que Deus está no controle. Em Jeremias 29, versículo 13, Ele diz: Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Isso nos lembra que a resposta de Deus está muitas vezes ligada à nossa busca sincera e à nossa disposição de confiar nele, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. A busca de Deus com todo o coração é um convite a um relacionamento mais profundo. Não se trata apenas de pedir por algo e esperar uma resposta, mas de realmente nos entregar a Ele, reconhecendo sua soberania em nossas vidas. Quando buscamos a Deus dessa forma, com um coração totalmente entregue, Ele começa a revelar seu propósito e sua vontade de maneiras que nos surpreendem. Mesmo nas situações mais difíceis, quando não conseguimos ver um caminho claro à frente, Deus tem um plano maior que nos leva a algo muito mais grandioso do que poderíamos imaginar.
A verdadeira confiança em Deus não é apenas em suas respostas, mas na certeza de que Ele tem a visão perfeita sobre nossas vidas. Ele nos chama a confiar não apenas no que Ele nos dá, mas em sua perfeita sabedoria para guiar nossas vidas. Às vezes, as respostas de Deus nos desafiam a crescer, a ser mais pacientes, mais humildes e mais confiantes nele. Por fim, chegamos a um lugar onde podemos descansar na confiança de que Deus está trabalhando em nossas vidas, mesmo nos momentos mais desafiadores. A jornada que Ele nos propõe não é uma jornada fácil, mas é uma jornada de transformação. Deus nos ama profundamente e, por isso, Ele não nos deixa na mesma condição em que estávamos. Ele nos molda, nos refina e nos prepara para algo maior. Em Jeremias 29, versículo 11, Ele nos lembra que os pensamentos que Ele tem sobre nós são de paz e esperança, mesmo quando não conseguimos ver o fim da estrada. Deus é um Deus de novos começos. Não importa o quanto você tenha se afastado, não importa o quanto você tenha falhado ou errado no passado, Ele é o Deus que traz beleza do caos e que escreve novos começos a cada dia. Mesmo quando a vida nos desafia a questionar nosso valor ou o plano de Deus para nós, Ele nos chama a lembrar de sua fidelidade. O plano que Ele tem para nossas vidas é de prosperidade, paz e esperança. O que Ele começou, Ele completará, e cada capítulo de nossas vidas é uma parte importante do seu plano. Hoje, enquanto você reflete sobre as promessas de Deus, lembre-se de que Ele nunca vai te abandonar. Ele está com você, guiando seus passos e preparando um futuro cheio de esperança. Mesmo quando não vemos a mudança, Deus está trabalhando nos bastidores, fazendo mais do que podemos imaginar. Confie nele, siga seus caminhos e saiba que Ele está escrevendo uma história linda para você. Se você acredita que Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida, compartilhe essa mensagem com seus amigos e familiares. Que a esperança de Deus inunde os corações de todos ao seu redor.